Olá, ouvinte do Gato Preto Cast. Eu tô aqui para o nosso segundo bloco do mês de maio, que a gente está falando sobre o nosso tema nesse mês está sendo as relações étnico-raciais. Eu sou a Patrícia Silveira, eu tô agora nesse bloco temático. Nós estamos aqui no estúdio, a Márcia Júlio, professora formadora da EFAP, a Jéssica Rodrigues, que também é professora formadora da EFAP, e aqui comigo, meu colega já de tempos que vocês conhecem, o Carlos Zaguena, bibliotecário da nossa biblioteca aqui da EFAP também. Então agora nesse segundo bloco eu vou chamar para conversa a Jéssica Rodrigues. Ela vai se apresentar e vai dizer qual é o texto que ela trouxe para a gente embasar a nossa conversa. Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou socióloga, formada em Ciências Sociais, mestre em Sociais também, terminando o doutorado em Educação, sou professora da rede há 12 anos na área de Sociologia e tenho pesquisas que interseccionam a questão antirracista. O texto que eu trouxe hoje é o da Cida Bento, o Pacto da Branquitude. Eu acho que dialoga bastante com o que os dados e o texto que a Márcia trouxe, inclusive assim, para a gente deslocar a questão do racismo só para olhar para o negro, né? Aquela questão de chega novembro, você olha para o professor negro que está dentro da escola e aí a responsabilidade de tratar a questão antirracista se torna toda dele, né? Então a Cida Bento ela começa falando sobre o Pacto Narcísico da Branquitude. Então o que ela diz? Que é um acordo implícito, muitas vezes inconsciente, da branquitude de não citar, de invisibilizar o racismo como um sistema de manutenção de privilégios, né? Então, ela já traz no primeiro capítulo essa pancada de falar, olha, existe um pacto implícito, não declarado, em que pessoas brancas muitas vezes se eximem de abordar e de tratar o racismo ou de diminuir a desigualdade racial e contribuir para essa diminuição da desigualdade racial, justamente porque existe aí um medo de se perder os privilégios que existem dentro desse sistema estruturado de poder, né? Então, ela começa o texto fazendo esse deslocamento e aí ela traz a questão histórica do racismo, né? O racismo como sendo um sistema estruturado de poder que foi puxado pela escravidão. Então, a escravidão vai trazendo e vai solidificando essa desigualdade que a gente tem na nossa sociedade hoje. E ela, nesse primeiro capítulo, ela traz uma coisa que é muito legal, assim, que é o branco não se reconhece como raça. Ele se reconhece como um padrão. E aí, quando você se reconhece como um padrão, quem é da sociologia sabe, é um pensamento etnocêntrico ali de olhar para o outro e ver no outro um desvio. Então, se eu sou o padrão estético, se eu sou o padrão comportamental, de cultura, então o outro é o problema, né? Então, ela fala, a questão das pessoas brancas não se olharem como uma raça é que faz com que elas mantenham esse privilégio sobre elas, né? Então, o europeu, historicamente, se coloca como um padrão de funcionamento da sociedade e isso vai se arrastando até o que a gente chega hoje. E aí ela fala, o Pacto da Branquitude, ele opera pelo meio de silenciamento, da negação e da invisibilização do racismo. Então, se eu não abordo o assunto, ele não existe. E aí, os meus privilégios vão se mantendo ao longo do tempo a partir dessa negação aí do racismo. No capítulo 2, e aí eu foquei nos 4 primeiros capítulos do livro dela, no capítulo 2 ela vai trazer a estruturação que a escravidão causa das desigualdades na sociedade brasileira, né? E aí ela fala que o Brasil constrói uma sociedade a partir da exploração da população negra, da exploração do trabalho negro desde a escravidão, mas que após a abolição, a reparação da desigualdade a que os negros foram impostos é muito pouco, perto da violência que a população negra sofreu, né? Então, esse processo de reparação
E aí que é onde que o Brasil deve à população negra, esse processo de reparação ele é muito incipiente perto do que ocorreu, o horror que ocorreu com a escravidão. Outro deslocamento dela muito importante, que é a população branca, ela mantém seus privilégios através de estratégias que são institucionais e simbólicas, né? Então, por exemplo, a tentativa de branqueamento da população como uma política de Estado privilegiou a população branca que veio, né, os imigrantes europeus que vieram para o Brasil e que vieram bem recebidos, com o Estado os manteve por 6 meses. Então, diferente da população negra que veio escravizada, desumanizada e violentada. Então, ela fala, hoje a gente critica tanto cota racial, né? Existe, hoje não tanto quanto quando as cotas foram implementadas, mas, enfim, ainda existem críticas às cotas raciais. Uma contribuição que a Sueli Carneiro também fala no podcast do Mano Brown, lá no Mano a Mano, quando ela vai, que é maravilhoso, em que ela fala, nossa, mas e as cotas dos brancos, né? As cotas dos brancos, historicamente, sempre existiram no nosso país, desde as capitanias hereditárias, se a gente for parar para pensar. É uma grande cota, São né? cotas, né? E ninguém discute. Uhum. Justamente porque a gente vai invisibilizando e não vai pensando nessa estrutura que vai sendo criada. Então, até que ponto silenciar, não abordar a questão do racismo, não reconhecer e não ter práticas antirracistas, não é uma forma de você reforçar esse pacto narcísico da branquitude. Então, por isso que eu achei interessante e que ajuda a gente a refletir sobre os textos e os dados que a Márcia trouxe. Com certeza. Só vou aproveitar aqui que eu achei interessante que o texto que você trouxe, especialmente o que você falou sobre o primeiro capítulo, dialoga com um trechinho do texto que eu trouxe. Vou rememorar aqui, porque eu falei lá no primeiro bloco, não falei aqui. O texto que eu trouxe para discutir chama Nem Todas as Crianças Vingam, uma leitura das figurações no conto Pai contra a Mãe, de Machado de Assis. O texto é do Wagner Cunha, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele traz um trechinho do Fanon que eu achei que conversa muito com esse texto aí da Cida. O Fanon fala o seguinte: o branco quer o mundo, ele o quer só para si. Ele se considera senhor predestinado desse mundo. Ele o submete, estabelece-se entre ele e o mundo uma relação de apropriação. Né? Então, assim, é tão apropriado que ele acha que ele é. Só ele é. O resto é desvio. A ele basta existir, né? Exatamente. Desculpa te interromper. Não, mas... sim. É bem isso mesmo. Assim, estou aqui, nasci, existo e eu sou o padrão de tudo e de como a sociedade deve funcionar. E no capítulo 3, a Cida traz um exercício que eu faço muito no meu dia. Eu sou uma mulher negra e no meu dia a dia, inclusive, perdi alguns amigos em relação a isso. Que é assim, aonde estão os negros nas posições de poder, né? Então, aonde estão os negros no judiciário, aonde estão os negros nos congressos, nas empresas, como líderes de empresas. E por que eu falo que é uma experiência pessoal que eu perdi um pouco de amigos por conta disso, assim? Porque já não aceito mais estar em um ambiente e eu ser a única negra que estou nele. Então, se eu chego em qualquer lugar, em um teatro, num bar, etc., com um grupo de amigos, e nesse grupo de amigos eu sou a única negra, numa população negra que é a maioria no nosso país, alguma coisa tem de errado. Então, olhe o seu ciclo de amizades, quantos negros tem, né? E aonde estão esses negros que não estão inclusos no seu ciclo de amizade? Então, é um exercício que eu tenho feito muito e que uma vez que eu fiz, minha vida mudou, porque agora não tem volta, né? Não tem volta, eu não consigo mais. E aí você faz o quê, Jéssica? Você traz o assunto à baila, você falou que você perdeu amigos com isso, você trouxe a discussão, o que você fez? Então, na verdade, eu me afasto. É um movimento meu de me afastar, porque aí eu já não vejo sentido de estar ali. Será que eu sou um Tolkien aqui só para falar, olha, tem uma negra aqui na mesa com a gente só para balizar a nossa conversa ou só para...
enfim, é um movimento meu, assim, de afastamento mesmo. E eu acho que é um aquilombamento meu de procurar referências e locais que sejam mais diversos em relação a isso. Talvez por eu ter vindo de uma cidade do interior, então é mais complexo, assim, né? A questão da negritude em relação à cidade que eu venho de Mogi das Cruzes. Então, é uma cidade que a questão do negro é pouco tratada e o negro é mais invisibilizado do que a cidade de São Paulo, infelizmente. Mas aí eu vou buscando outras referências e outros ciclos sociais onde eu me sinto mais representada e onde essa diversidade aparece mais do que num ciclo majoritariamente branco, em que as pessoas não refletem sobre isso, né? Não refletem sobre por que a gente está aqui na mesa desse bar e tem 20 pessoas e tem 2 negras só, entendeu? Uhum. E é um movimento que eu faço muito de quando chegar no local, perceber um pouco sobre aonde estão os negros, não só nas posições de poder, né? Então, assim, aonde estão os negros na sociedade, né? Aonde eles estão. E aí, no capítulo 4, ela fala, e reflete bastante em relação a isso sobre a educação, assim, que o racismo, muitas vezes, ele não aparece de forma explícita, mas por meio das omissões, das conivências e da microprática. Então, é uma escolha. Quando você resolve não abordar a questão racial na sua prática pedagógica, é uma omissão, certo? Uhum. Quando você ouve um estudante tratar um outro estudante negro de forma racista e você escolhe não ouvir, fingir que não ouviu aquilo, é uma escolha e é uma omissão. Então, eu acho que é um texto que causa um incômodo necessário, porque a gente precisa deslocar a nossa forma de pensar o racismo e o nosso papel dentro dessa estrutura toda. Será que eu estou reforçando o pacto narcísico da branquitude ou será que eu estou tentando desconstruí-lo? E aí, qual é o seu papel? Qual é o bastão, como a Márcia disse? Independente de como você se identifique, eu acho também. Né? Exatamente, né? Então, assim, o racismo é um sistema de exclusão criado por pessoas brancas. E aí chega agora, não, a gente não vai lidar com essa questão porque vamos deixar na mão dos negros. Não, cara. A violência, a população negra sofre e lida com ela todos os dias. Mas a população branca precisa participar desse processo de desconstrução. Até porque não foi criação da população negra que veio escravizada para cá, né, no Brasil especificamente. Então, precisa de que a sociedade tome consciência e tome para si o processo de desconstrução do racismo no país. Senão, não vai. Também é importante lembrar que a gente está numa sociedade que é multicultural, que é multirracial. A gente não está só entre brancos, a gente está falando de relações aqui. E as relações, elas se dão entre, assim, todo tipo de gente, né? Vamos lembrar que a gente está... Aqui, por exemplo, é legal que vocês não estão vendo também aqui, porque vocês podem imaginar quem somos nós. Eu não vou nem falar, então, para vocês poderem imaginar, mas a gente está numa mesa multicultural, multirracial, discutindo esse assunto. Exatamente. Né? Enfim, era essa a parte que eu queria fazer. Acho que o Carlos queria falar alguma coisa também. E muito legal e muito importante a fala da Jéssica, né? Então, acho que ela precisa ser muito referendada por todos nós. Aí, ouvindo a Jéssica, me ocorre... Vou trazer 2 lembranças que acho que são bastante significativas e acho que meio que reforça a sua fala, Jéssica, né? Então, eu sou ex-aluno da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e eu tenho muita amizade com a atual presidente do Centro Acadêmico da ECA, né? E ela fala emocionada, ela chega a chorar, assim, falando assim, do quanto que a diversidade, né, por conta das cotas, né, tem enriquecido, né, assim, a formação dos alunos, né? Ela ouve os alunos mais recentes, assim, né, que vêm de todos os lugares do Brasil e de todas as etnias, o quanto que o curso hoje está muito mais rico do que foi há 40 anos atrás, né? Eu me formei junto com ela em 85 e eram, assim,
99% brancos. Eu lembro de um colega negro, um só. Né? Todos os outros, né, assim, brancos, orientais. E aí ela fala isso com muita alegria, assim, né, de ver o quanto que a política de cotas, ela é correta isso, assim, ela está trazendo retornos, né? Eu tenho uma sobrinha que se formou há um tempo atrás na Faculdade de São Francisco. E eu fui na colação de grau dela, e assim, ela é a primeira turma também de cotas da São Francisco da USP. Não vou lembrar o nome do reitor, mas ele também falou com grande emoção e com grande orgulho, assim, de estar presente nessa cerimônia, pessoas extremamente simples, mas que, assim, com orgulho enorme desses filhos que realmente fizeram, assim, um percurso acadêmico brilhante, né? Ele elogiou muito, né, essa primeira turma de cotas, né, resultado dessa política de cotas. Então, deixar aqui registrado que, assim, essa política, ela vem sendo referendada. Sim, sim. E a própria Cida Bento cita, com dados, ela traz vários dados, ela tem uma experiência do mercado corporativo, né? Então, ela trabalhou em RH de empresas e ela vai trazendo as questões de como empregadores, por exemplo, discriminam pessoas negras em processos seletivos. E ela mesma traz o dado de que existia um senso comum de que a cota ela iria reduzir o desempenho acadêmico das universidades. E isso se mostrou uma grande mentira. Uma grande mentira. Então, de forma alguma, eu acho que essa diversidade vem para enriquecer também. E a gente tem que pensar nesse lado positivo de tratar a diversidade como um enriquecedor da sociedade brasileira, né? Então, se somos tão diversos, que isso seja a nossa qualidade e que isso não signifique diferenças de tratamento e desigualdades. É isso, então ouvimos a professora Jéssica falando aí sobre a Cida Bento. Na verdade, a gente ouviu o nosso bate-papo junto com a professora, porque essa é a ideia, né? A gente trazer os textos e conversar sobre eles e trazer essa ideia para você também, educadora que está ouvindo a gente, que dá para fazer isso, a gente consegue fazer isso de um jeito mais orgânico. Vamos conversar, gente. Vamos ler e conversar sobre aquilo que a gente está lendo. Vamos trazer as informações que a gente adquiriu lendo. Vamos compartilhar com as outras pessoas. É fundamental. Tem gente aí falando que eu não tive tempo de ler. Tudo bem, olha aí, você leu, traz para o coleguinha. Né? Não tem problema, a gente socializa aqui, o conhecimento é para isso, é para ser compartilhado. Então é isso, gente, vamos encerrando aqui o segundo bloco. Do próximo a gente vai falar então com o Carlos Aguena, bibliotecário, que ele vai trazer o texto dele na próxima semana, tá bom? Até mais, gente!